Vamos lá. Yahia Meller, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não vai ver essa aula ao vivo, vai ver essa aula gravada na nossa área de membros junto com mais de 100 vídeos de aulas exclusivas. Mais de 100. Então, quem não está na nossa área de membros e quer maratonar nos estudos, tem conteúdo. O Diegão aí acho que foi um dos os últimos a se inscrever, sabe que tem bastante conteúdo, né? Tem bastantão. Tem coisa, né, meu amigo? Tem coisa. Tanto para homem quanto para mulher, enfim. Gente, encontrei um refúgio para evitar assim a estafa que eu estava tendo, que são essas aulas no domingo. Eu acho que a gente já começa a semana bem, com o pé direito, é, e, e começa aí já motivado. Por quê? Porque não tem desculpa, né? Domingo à noite, geralmente, a galera começa a se preparar para o dia seguinte, ou vai ver o Fantástico, Deus nos livre, não sei se é o que é pior, mas ou vai ver alguma coisa de esporte e tal. Então vamos estudar. Para mim é um pouco melhor, que não me exige tanto, ainda mais esse período, nessa reta final das faculdades. Lembrando que o ano que vem, Bezat Hashem, se Deus quiser, eu me formo, pego 2 canudos aí, são 2 faculdades e vou ficar menos, vou ter menos exigência. Então, enfim. Queridos, vamos lá. A gente fala, ainda está no livro de Shoftim. Depois eu gravei uma aula fantástica com as mulheres sobre o mês de Elul, fiz uma introdução, ele vai estar disponível depois para vocês, tá? Mas falando sobre o livro de Shoftim, de Juízes, vamos voltar lá. A gente estava falando sobre a grande Shofetê Débora, vocês lembram disso? E ela, através do mérito dela, Hashem fez de novo os judeus vencerem as guerras de Israel, e através do mérito dela, os judeus voltaram a prevalecer nas terras de Israel. E aconteceu exatamente isso numa noite de Pêssar. Tudo o que aconteceu de mais fantástico com a, a juíza Shofetet Débora aconteceu exatamente nessa noite de Pêssar. E o Midrash conta aqui, e eu trago para vocês, o que tem a ver essa data da noite de Pêssar com esses milagres sucessivos. Então diz o seguinte: qual noite do ano judaico é famosa porque muitos milagres aconteceram? A resposta é claro, a noite de Pêssar. Aqui estão alguns eventos que aconteceram esta noite. Avraham perseguiu os 4 reis que haviam capturado Lot. Hashem o ajudou a derrotá-los através de muitos milagres. Outro, o principal evento da noite de Pêssar, Hashem matou os primogênitos dos egípcios. Depois, os judeus ficaram livres. A seguir, Débora e Barak venceram Sisra, aquele coronel lá, aquele general, na noite de Pêssar. E, lógico, em breve, a seguir, a gente vai ver sobre o próximo Shofet, depois de Débora, o próximo juiz, que foi Gidon, que visitou um campo de Midian na noite de Pêssar e teve um sonho encorajador. Mas, enfim, o que aconteceu após a morte de Débora? Gente, é sempre o mais do mesmo. É incrível, é incrível. E a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, né? A gente vai lá, faz coisas boas, daqui a pouco vamos lá e fazendo igual pombo em cima do jogo de xadrez, né? Bagunça as peças, além de fazer toda a porcaria em cima do jogo de xadrez. É igual, mesma coisa. Débora morre, os judeus acabam se desencaminhando. E o Midrash aponta aqui, e a gente já viu que a Hashem olhava para os judeus naquela época como crianças, que mesmo que precisasse repreender, sempre voltava a fazer travessuras. E Hashem ia lá, abraçava de novo, trazia eles para perto, e de novo eles
aprontavam novamente. Aconteceu a mesma coisa depois da morte de Débora. E o Midrash conta e compara essa nova empreitada dos judeus como uma situação que as crianças estão na sala com o seu professor, e aqui o Midrash fala aqui com o seu Rebbe, e até estavam estudando e tal, enfim, mas o seu professor realmente precisa se ausentar por algum motivo. Enquanto ele se ausenta, antes de ele se ausentar, ele pede, olha, continua estudando, fazendo a leitura do Humash, a leitura da Torá, se concentra nessa leitura, porque já já eu volto, para que vocês não percam as atividades e não percam os estudos. E é lógico, dura muito pouco, né? Daqui a pouco tem aviãozinho voando, bolinha jogada no outro, e o Humash, o estudo que está ali, o que mais importa, quem se importa? Lógico, depois que volta o professor, o Rebbe, volta tudo novamente. Opa, chegou o professor, então vamos se comportar. Os judeus, naquela ocasião, eram tratados assim por Hashem. Deixa eu estar um pouquinho fora de foco, só um pouquinho, gente. Deixa eu tentar voltar o foco aqui para... Voltou. Enfim, o que acontece? Os judeus voltam a fazer idolatria, e dessa vez uma idolatria bizarra. Eles, além de esquecerem de Hashem, eles começam a criar mishbeach, ou seja, altares para o Deus com letra minúscula, Baal, e junto ainda constroem ou cultuam a chamada árvore de Asherá. E eu quero abrir um parênteses aqui, e quem souber responder, fiquem à vontade. O que é a árvore de Asherá nos dias de hoje? A árvore de Fiquem à vontade Natal. de responder. Árvore de Natal. Boa! Exatamente, Claudião. Seja bem-vindo aí, amigo. É igual a mesma coisa. Mesmo indumentária, faz lembrar exatamente a árvore de Natal, tá? Então, assim, a pessoa está lá fazendo o preparativo de Natal e mete uma árvore lá. Por quê? Recobrando a mesma deidade de povos antigos. E essa deidade, esses costumes vieram passando de povos assimilados por povos assimilados e povos assimilados até chegar nos dias de hoje na casa de muitos cristãos, né? Retomamos. Os judeus meteram uma árvore de Asherá, lógico, não dentro de casa, mas fora, e começaram a adorar o deus Baal. Logo após essas atitudes, Midian ataca. O povo midianita atacou. E olha que os judeus já tinham vencido os midianitas no tempo de Moshe Rabbeinu. Eles venceram e venceram bem. Até então, os midianitas nunca sequer ameaçaram os judeus novamente. Mas dessa vez eles invadiram as terras de Israel, voltaram atacaram, prevaleceram, venceram, além de cobrar impostos, ainda faziam uma maldade enorme que eram os judeus, faziam os judeus passar fomes. E, lógico, depois do mês de Elul, nas terras de Israel é outono, é o mês da colheita. E os judeus, quando iam colher, os midianitas tomavam conta dessa colheita. Além disso, preparavam um banquete e convidavam as outras nações, Amaleque, ali, outros Cananim, e eles chegavam devorando tudo. O Midrash conta aqui que o cenário depois desse consumo exacerbado era como se a pastagem, a colheita virasse uma pastagem, ou a plantação virasse uma pastagem devorada e dilacerada como se fosse por uma praga de gafanhotos. Assim diz o Midrash. Enfim, Hashem manda uma mensagem por Pinhas. Lembram do Pinhas? Está escrito que duas pessoas, assim, entraram nas terras de Israel
declaradamente. Yehoshua ben Nun e Caleb. Mas teve um terceiro aí. E esse terceiro fantástico, esse homem. O Pinhas que matou o Zimri, da tribo de Shimon, que ele estava fazendo atitudes promíscuas. Trouxe a praga para os judeus, o Pinhas, esse homem fantástico. E tem uma história, tem outro Midrash também, contam os sábios que a brachot dele de vida longa foi tão grande, tão grande, tão grande, que esse Pinhas foi passando de geração em geração, e esse Pinhas nada mais foi depois do que Elial Hanavi. O Zohar diz que a alma do Pinhas é a alma de Elial Hanavi. A pergunta é, e aí não se tem uma certeza, na verdade tem algumas indicações que o próprio Pinhas é Elial Hanavi. Mas não é esse o motivo da aula, eu só peguei um gancho para dar uma provocadinha em vocês. E Pinhas vai lá e rasga o verbo, né? Só que ele era muito idoso. E fala, olha, vocês estão em pecado. Assim diz o Pinhas. Vou deixar o Midrash falar aqui para vocês. Hashem, portanto, mais uma vez enviou Pinhas para repreender os judeus. E essa foi sua mensagem. Assim diz Hashem, o Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito porque não queria que se tornassem idólatras como os egípcios. Eu trouxe vocês para Eretz Canaã e os ajudei a vencer seus reis. Tudo isso estava na condição de que vocês não servissem a deuses de Canaã. Mas vocês não ouviram a minha voz. Quando os judeus ouviram Pinhas falar, eles perceberam que a culpa era deles, por estarem sofrendo daquela maneira. Eles deviam ter jogado fora seus ídolos, mas eles estavam tão profundamente apegados à adoração de ídolos que acharam difícil fazer chuva. Hashem, como um pai misericordioso, decidiu ajudá-los de qualquer forma. Ele considerou que eles estavam, afinal, sofrendo e rezaram a ele. Hashem estava procurando por um líder que fosse grande o suficiente para vencer os Midianim. Só que, como os judeus estavam tão envolvidos nesse lamaçal que é a idolatria e que não deixava eles saírem, Hashem não encontrou um homem especial como a Zehut, com mérito especial, apto para a liderança. Enfim, e a pergunta é, sabemos que havia um grande tzadik vivendo naquela época, um grande justo. Este era o neto de Aharon, o Pinhas, que havia repreendido os judeus. Por que ele não se tornou um shofet, um juiz? A resposta do Midrash é, Pinhas não teria sido capaz de liderar o povo. Ele era mais um anjo do que uma pessoa. Ele era muito velho, afinal, ele viveu durante a época de Moshe, e a razão pelo qual ele vivia tanto foi por ter matado o pecador Zimri. Pinhas vivia sozinho, ele era um Navi, um profeta, que trazia as mensagens de Hashem para o povo. Ele também respondia as perguntas sobre as leis da Torá, mas ele não seria capaz de cuidar do povo no dia a dia, julgá-los e liderá-los nas suas guerras. Ok. Então, era a época de Pesach, e a cevada já estava madura. O pai e um filho da tribo de Menashe estavam trabalhando juntos na prensa de vinho. O pai, Yoash, separava os grãos de cevada das cascas, enquanto seu filho, Gidon, peneirava a farinha. Yoash era um homem mais importante da cidade. Ofrá, a cidade de Ofrá. Só que até ele, gente, perdão, até ele servia a ídolos. Na colina atrás da casa havia um misbeach, um altar para o deus Baal e uma árvore de Asherá, uma árvore sagrada. Portanto, o Yoash e Gidon estava debulhando no lagar e não na sua eira, montada como ferramentas próprias para separar a casca do grão. Por que isso? Pois eles tinham medo de trabalhar lá, porque os Midianim poderiam roubar seus grãos. Então, o Yoash e Gidon esperavam que os Midianim não pensassem em procurar
os grãos no lagar. Eu não sei o que é lagar, mas provavelmente é um local onde não se fazia o que eles estavam fazendo. Gidon queria ter certeza de que a cevada não seria roubada, porque ele precisava de uma parte com um objetivo muito importante. E aí eu quero perguntar para vocês, por que ele queria uma parte se era noite de Pêssar? O que se faz com a cevada, o trigo, na noite de Pêssar? Não vale o Nogueira responder, porque o Nogueira já vai saber logo de cara. O que se fazia? É alguma coisa que não pode fermentar, alguma coisa relativa a isso? Boa, boa, é um matzá. É o pão sem fermentação, exatamente isso. E olha que coisa interessante. Ele levaria essa parte ao Mishkan, lá em Shiló. O Corban de Homer, da cevada, era oferecido no dia 16 de Nissan. E o pai disse a Gidon, por favor, não fique aqui, deixe-me debulhar a cevada sozinho. Receio que os midianim possam aparecer de repente, e é mais difícil você fugir do que para mim. Quem sabe o que eles farão a um judeu que for apanhado debulhando os grãos? Yoash concordou em sair. Gidon continuou debulhando, ele estava batendo os grãos das cascas com um graveto pesado, já que ele era muito forte, ele fez isso com facilidade. Gidon não precisava ter medo dos midianim. Por quê? Lógico, por causa desse pequeno, olha só, pequeno zerut, mérito de separar a cevada, Hashem enviou um anjo para protegê-los. O anjo estava sentado do lado de fora, debaixo de um carvalho. Mas o Gidon, lógico, ele não era um tzadik, ele não via, não sabia disso, não percebia isso. Quando Gidon honrou o seu pai, Hashem ordenou que o anjo falasse com ele. E assim aconteceu. Gidon percebeu que quem falava com ele era sagrado. Ele não tinha certeza se era um anjo ou se era um navi, se era um malar, se era um malar ou se era um navi, se era um profeta ou se era um anjo. Então o anjo disse para ele: Hashem está com você, poderoso herói. Você vencerá o seu inimigo. Você cumpriu a mitzvah de preparar a cevada para o Corban de Pessa, de Homer, que você merece fazer, que você mereça fazer muito, muito mais mitzvot, muito mais mandamentos. Gidon tinha uma boa oportunidade de pedir ao mensageiro que Hashem o ajudasse a esconder sua cevada dos Midianim, mas ele não pensou em si. O que ele fez? Ele falou para o anjo: tem problemas com mais importância. Nossa, os judeus estão sendo maltratados, estão sendo escravizados, estão sendo roubados, estão sofrendo. Por que Hashem está permitindo isso? E aí ele fala, ele mesmo responde, né? Isso é interessante. A gente sabe que os judeus estão, não existe mais um tzadikim, os tzadikim não tem mais um justo, a gente está com idolatria, mas os judeus já fizeram isso antes. Os judeus já adoravam outros ídolos lá no Egito e Hashem se compadeceu deles. Por que Hashem não faz isso? Eu imploro que Hashem reconsidere, que Hashem releve e que traga um mérito do seu povo escolhido, dos seus filhos, e que Hashem nos tire desse cativeiro. Uau! Hashem estava procurando alguém que defendesse os judeus. Os anjos críticos no céu estavam reclamando da geração de Gidon, que servia a ídolos. Quando ele foi Melamed Zerut, ou seja, ele mencionou os méritos, quando ele descobriu coisas boas a dizer sobre os Bnei Israel, os filhos de Israel, os anjos foram calados. Os mensageiros de Hashem, o mensageiro de Hashem anunciou para Gidon em nome de Hashem: você foi escolhido para ajudar os judeus, porque os defendeu. Estou enviando você para libertá-los das mãos de Midian. Mas isso não era o que Gidon esperava ouvir mesmo.
Ele era um cara humilde. Um cara humilde, um homem humilde. Não podia acreditar que era digno de se tornar líder. Ainda mais de se tornar o líder dos judeus. E então ele fala, né? Por favor, meu mestre, como posso ajudar os judeus? Nem eu nem minha família temos o zerut especial, o mérito especial. Minha família, a menos importante das Shevet, das tribos, que é a de Menashe. E eu sou o caçula. Na casa de meu pai, eu sou pobre na Torá e nas mitzvot. Mais uma vez, Gidon ouviu a voz de Hashem, através desse anjo, que disse, já que você é humilde, eu estarei com você. Não tema Midian. Apesar de ser o grande exército, para mim, é como se fosse um único homem. Como o Gidon, ele era humilde e sabia que não tinha tantos méritos assim, ele pediu provas para Hashem, lógico. Ele não estava acostumado a escutar a nevoar, a profecia, e ele estava convencido de que Hashem realmente estava falando com ele. Talvez esse mensageiro tivesse acabado de enganá-lo. Não sei, ele estava com medo. Gidon nem percebeu que havia encontrado um anjo. Ele pensou que seu visitante era realmente um navio. Então ele falou o seguinte, olha, por favor, prove que foi realmente Hashem que falou para você. Mas primeiro, vamos fazer uma boquinha aqui. Vou preparar uma refeição para você. Você se importa de esperar? Enquanto eu preparo esse banquete? E o anjo respondeu para ele na mesma hora, eu espero. Gidon foi para casa, preparou uma refeição, colocou carne cozida de uma cabra jovem, bem como várias matzot, ou seja, os pães sem fermentação, lembrando que era pesca, uma cesta e um pouco de sopa em uma panela. Gidon queria que o mensageiro de Hashem fizesse a refeição, mas em vez disso, o anjo usou como um corban para Deus, um sacrifício. Ele ordenou a Gidon, coloque a carne e as maçotes nessa rocha e despeje sopa sobre elas. Gidon prontamente fez isso. O anjo estendeu a bengala em sua mão, tocando a carne e as matzot. Um fogo surgiu da rocha, queimava a carne e as matzot, apesar de estarem molhadas com a sopa derramada sobre elas. De repente, o anjo desapareceu. Esses milagres provaram Gidon que o mensageiro era um anjo e que ele realmente ouvira a voz de Hashem. Ele ficou petrificado, parado, sem reação. E se ele fosse digno de ter visto um anjo, ele poderia ter usado todos os seus méritos e morreria agora. Que terrível para mim, disse ele. Na verdade, disse ele a Hashem. Que terrível, Hashem. Eu vi um anjo de Hashem. Mais uma vez, ele ouviu a voz de Hashem através do anjo, mesmo que ele não pudesse mais vê-lo. Paz para você, Hashem falou. Não tenha medo. Você não morrerá. Seu mérito não é menor porque você viu um anjo. Gidon construiu o Mishbeach para Hashem no lugar onde ele tinha visto o anjo. E ele chamou o Mishbeach de Hashem Shalom. Hashem prometeu paz. Todos os Bnei Israel ouviram falar desses acontecimentos e viram o Mishbeach. O Mishbeach ficou famoso mesmo muito tempo depois da morte de Gidon. Mas tinha um problema ali. Além das lutas que teriam que ser travadas contra os Midianim, tinha uma luta interna ainda para ser resolvida. Qual era essa luta? Qual era o maior problema com os judeus ali, naquele momento? A Avodazará. Adoração a ídolos. E o que aconteceu? Hashem queria que ele protestasse contra a adoração de ídolos. O próprio pai de Gidon servia a ídolos. Naquela noite, Gidon ouviu a voz de Hashem lhe dizer: seu pai construiu um Mishbeach em uma árvore de Asherá. Para o Baal, ele reservou 2 bois, um dos quais engordou nos últimos 7 anos a fim de oferecer aos ídolos. Você deve construir um Mishbeach você deve destruir o Mishbeach e cortar essa árvore de Asherá. No lugar dela, faça um novo Mishbeach, novo,
altar para Hashem no topo da rocha, onde o anjo falou com você, construa com a madeira da árvore de Asherá. Nesse Mishbeach, ofereça o boi que foi engordado para os ídolos. Esta era uma ordem muito difícil. Por quê? Porque os judeus ficariam furiosos com um homem que se atrevesse a quebrar seu precioso Mishbeach aos deuses e a sua sagrada árvore de Asherá. Eles não hesitariam em matar a pessoa que fizesse isso. Gidon estava arriscando sua vida ouvindo Hashem. Isto provaria se ele era realmente digno de liderar o povo judeu. Ora, essa ordem de Hashem incluía vários detalhes que geralmente são proibidos. Quais são? Quais são essas proibições que Hashem pediu para que Gidon fizesse? Primeiro, na época do Mishkan, que estava em Shiló, o santuário que estava em Shiló, era proibido oferecer um korban, um sacrifício, em qualquer lugar fora desse Mishkan. Mesmo que o korban fosse destinado a Hashem. Além disso, normalmente, qualquer coisa reservada para a adoração de ídolos não poderia ser usado a serviço de Hashem. É uma coisa imunda. Isso incluiria a madeira de uma árvore e um animal engordado para a adoração de ídolos. Mas essa foi uma exceção. Uma ocasião como exceção. Por que Hashem permitiu que Gidon quebrasse esse din, essa lei? Essa pergunta que o Midrash faz. A resposta é: o motivo é que isso faria o poderoso Kiddush Hashem. Todos aprenderiam que o deus Baal não tinha poder nenhum. Se o boi e a madeira que foram reservados para os ídolos fossem usados para uma mitzvah, os judeus perceberiam que eles deveriam fazer chuvá e servir a Hashem em vez de a ídolos. Só lembrando a vocês, o que é a tradução de Kiddush Hashem? É santificar o nome de Hashem em público. Kiddush Hashem. Gidon tinha medo de destruir esse Mishbeach, esse altar do Baal durante o dia. Estava preocupado que quando os adoradores do ídolo viessem e que ele estava fazendo, eles matariam ele. A única maneira dele ser salvo era através de um milagre. Mas quem era ele para provar a Hashem a fazer um milagre por ele? Por outro lado, as pessoas tinham que presenciar o Gidon quebrando, destruindo esse Mishbeach. Só assim, isso seria chamado realmente Kiddush Hashem, ou seja, honrando Hashem em público. Gidon, portanto, fez o seguinte: no meio da noite ele levou 10 de seus servos de confiança e eles viram quando ele destruiu o altar de Baal e cortou a árvore de Asherá ao lado dele. Como Hashem havia ordenado, Gidon então construiu um novo Mishbeach para Hashem com a madeira da árvore de Asherá. Ele ofereceu um dos bois como um korban, um sacrifício a Hashem, e o outro ele levou embora, para que não fosse usado para adoração de ídolos. Como era habitual, as pessoas da cidade acordaram cedo na manhã seguinte para servir ao Baal. Como era habitual. E aí o que aconteceu? É ficar em choque. Chegaram lá, não podiam acreditar no que viram. O altar estava destruído e a árvore cortada. E os bois? Não estavam mais lá. Então, eles notaram que um novo Mishbeach havia sido construído no topo da colina e que um dos bois haviam sido queimado ali. Uau! A cidade de Ofrá ficou em alvoroço. Quem ousaria fazer esse tipo de coisa? Quem poderia ter essa coragem? Quem fizesse deveria ser morto. Depois de perguntar, o povo de Ofrá descobriu que Gidon era o culpado. Talvez um dos seus servos tenha revelado o segredo, ou então imaginaram que apenas Gidon ousariam fazer uma coisa dessas. Provavelmente tinha contado com o pai e o chefe da cidade para protegê-lo.
uma multidão dirigiu-se para a casa de Joash, exigindo: entregue seu filho. Ele deve morrer imediatamente. Ele quebrou o altar de Baal e cortou a árvore de Asherá. E o Joash, que estava até então adorando a esse ídolo, olha o que ele fez, meus amigos. Ele fez chuvá. E não fez diferentemente do que Avraham fez. Quando Avraham, com apenas 3 anos de idade, assim conta o Midrash também, quebrou todos os ídolos que o seu pai vendia na sua lojinha de ídolos. Pronto. Quando o pai de Avraham adentrou o local e viu aquela montoeira de caco, tudo quebrado, e apenas um ídolo, perguntou para Avraham vindo. Avrão, na verdade, era o nome dele ainda. Por que você destruiu tudo? E o Avrão falou o seguinte: não fui eu. Foi esse ídolo que quebrou os outros. E Avrão riu e falou: como que isso é um ídolo? Você não se mexe? Como é que pode ele ter quebrado? E o Avrão: se ele é um ídolo, não se mexe, como é que vocês estão adorando essa porcaria? Exatamente o que o Yoash fez. Ele falou o seguinte: vocês estão aqui para defender o Baal? Vocês vão ver agora na cara de vocês. Quem é você? Que porcaria de monte de titica é esse Deus que precisa que vocês façam vingança por ele? Que coisa fraca, que ridículo. Vocês estão pagando um King Kong aqui, um mico. Vão embora. Parem de adorar essa coisa aí que precisa. Né? A gente vê isso muito hoje em dia, né? Defendendo o pendurado lá. Que porcaria de Deus é esse que não consegue se defender? Enfim, muitos judeus ouviram e fizeram chuvá. Depois disso, Gidon recebeu um segundo nome, Yerubal. Muito. Yerubal. Este nome contém 2 letras, Riv, luta, e Baal. Isso significa: vamos lutar contra Baal, Gidon. Mas o nome realmente era uma zombaria a esse deus Baal. Vocês sabem que não basta apenas derrotar esse ídolo, tem que zombar, né? Tem que zombar. Por que foi escolhido o Corban de Pessah, o carneiro? Vocês sabem por quê? Por que Hashem pediu que cortasse, fizesse o sacrifício do carneiro e esfregasse o sangue nos umbrais das portas? Por quê? Nogueira está se coçando aí. Segura aí, Nogueira. Não responde, por favor. Queridos? Por quê? Porque o cordeiro era o deus dos egípcios. Boa, garoto. É isso aí, Lucas. É isso aí. Exatamente. Então, não bastava dizer que não era o ídolo. Mata o bicho e esfrega na cara que o sangue é do ídolo. Tá vendo? É zombar. Enfim. Mas agora, o povo fez chuvá, não tinha tantos méritos assim, mas precisava vencer uma batalha. Então, Gidon, como sempre na época da colheita, os Midianim, unidos a Amaleque e aos Keden, Bnei Keden, que viviam aos arredores das terras de Israel, vieram para destruir e roubar os judeus e seus grãos. Eles entraram na terra, montaram acampamento no vale de Israel, na parte norte do território da tribo de Menache. E, de repente, Gidon sentiu um espírito de Hashem sobre ele. E ele estava cheio de força e coragem. Ele reuniria o exército judeu e lutaria contra os midianitas. Gidon tocou o shofar e imediatamente todos os homens de sua família da tribo de Menache se reuniram. Então Gidon enviou mensageiros ao resto
o resto da tribo de Menaxe e as tribos que viviam ao lado dela, ao norte do vale de Israel, Asher, Zebulun e Naftali. Os soldados de todas essas tribos se prepararam para a batalha contra Guidom. Espera aí. Olha que coisa interessante. O Guidom era muito humilde. Embora Hashem tivesse prometido ajudá-lo, como ele mesmo sentiu que ele não tinha zerut, mérito, e não tinha um grande tzadik ali, ele ficou preocupado. E ele duvidou dessa vitória sobre os midianitas. E ele virou-se para Hashem e perguntou: por favor, Hashem, me dê um sinal que o Senhor realmente vai ajudar os judeus através de mim. Mesmo que eu não mereça isso. Hoje à noite eu vou colocar um pedaço de lã de ovelha na terra, no local de sempre, onde sempre eu trituro os grãos. Amanhã de manhã, por favor, deixe que o orvalho, ao cair, caia apenas sobre o pedaço de lã, e a terra ao redor deve estar seca. Se fizer isso, estarei confiante de que o Senhor ajudará os judeus através de mim. Na manhã seguinte, o Guidom verificou o pedaço de lã. Estava tão úmido, que ele foi capaz de espremer o orvalho suficiente para encher um copo inteiro de água. Ainda assim, Guidom não estava satisfeito. A terra ao redor do pedaço de lã não estava completamente seca, conforme ele tinha solicitado. Mas por que isso? Porque Hashem não permitiu que a terra permanecesse seca. Por quê? Porque nos 6 dias da criação, Hashem prometeu que abençoaria o mundo com orvalho todos os dias. Não chovia. Só foi chover no dilúvio, lembra? No Abu. Ele não queria voltar atrás de sua promessa. Como o sinal de Hashem não era exatamente o que Guidom havia solicitado, ele mais uma vez implorou a Hashem: por favor, não fique com raiva. Me dê mais um sinal. Amanhã de manhã, deixe a terra ao redor do pedaço de lã totalmente molhada e o pedaço de lã, por favor, deixe completamente seco. Quando Guidom chegou de manhã, ele ficou surpreso. A terra estava encharcada com orvalho, mas o pedaço de lã estava completamente seco. Agora Guidom estava convencido. Hashem o ajudaria, embora sentisse que não merecia. E apesar dos judeus não terem feito a teshuvá apropriada. Queridos, na próxima aula a gente vai falar que o triunfo e como vai ser o triunfo de Guidom sobre os midianitas. E como Hashem pediu para que Guidom não usasse força máxima. E Guidom incrivelmente foi à batalha contra os midianim com apenas 300 homens. 300! E o Midrash conta ainda que eram mais de 32 mil judeus à disposição de Guidom. Desses 32 mil, Hashem escolheu 300. Bezat Hashem, que a gente vai ter uma aula fantástica na próxima, e eu vou abrir agora para pergunta. À disposição. Se vocês quiserem falar sobre essa aula, beleza? Se não, podem perguntar sobre assuntos aleatórios, sem problema nenhum. Peraí, deixa eu botar aqui o stop.